independência da América Espanhola. Iniciaremos com a questão, depois trataremos dos seus antecedentes, o movimento de independência, eventos posteriores e, por fim, uma questão para nos ajudar na fixação do conteúdo. Vamos então à nossa primeira questão. Os criolhos perderam a confiança no governo dos Borbões e passaram a duvidar da real disposição da Espanha a defendê-los. Seu dilema era premente, já que estavam presos entre o governo colonial e a massa do povo. Nessas circunstâncias, quando a monarquia entrou em crise em 1808, os criolhos não puderam permitir que o vácuo político se instaurasse, nem que suas vidas e propriedades ficassem sem proteção, convencidos de que, se não aproveitassem a oportunidade, forças mais perigosas o fariam. Tiveram de agir rapidamente para antecipar a rebelião popular. O exceto alude à situação histórica da América Espanhola, marcada pela, ou seja, o que é que marca a América Espanhola no contexto histórico a qual este texto faz referência. A alternativa A, ela marca uma grande dívida decorrente da Guerra dos 7 Anos que levou a metrópole espanhola a reforçar os laços coloniais, gerando indignação e forte resistência por parte dos criolhos. A alternativa B, a abdicação do rei espanhol frente à invasão napoleônica e pela participação política dos criolhos nas juntas de governo formadas nas colônias nesse período. A alternativa C, maior rebelião indígena do período colonial, liderada por Tupac Amaru II, que abalou o domínio espanhol e acarretou em prejuízos econômicos e financeiros aos criolhos. A alternativa D, criação dos vice-reinados e capitanias gerais nas áreas coloniais e pela perda de espaço dos criolhos na máquina administrativa criada pela coroa espanhola. Ou a alternativa E, o texto acima é marcado pela Revolução Liberal do Porto e pela criação de um governo provisório que convocou eleições gerais para o parlamento, dos quais representantes dos criolhos puderam participar. A alternativa correta, letra B. O texto acima, em seu contexto histórico, é marcado pela abdicação do rei espanhol frente à invasão napoleônica e pela participação política dos criolhos nas juntas de governo, formadas nas colônias neste período, a qual nós iremos nos debruçar neste momento. Vamos iniciar pelos antecedentes, ou seja, algumas características importantes para compreendermos o desenrolar da independência da América Espanhola. Iniciando pelo tratado que foi firmado entre espanhóis e portugueses no ano de 1494, denominado de Tratado de Tordesilhas. Este tratado se insere no momento histórico denominado de Grandes Navegações, em que os europeus avançam sobre o Oceano Atlântico com o objetivo de chegar até as Índias em busca das especiarias. Neste contexto, portugueses e espanhóis firmaram um acordo em que dividiam o mundo entre eles. Um lado pertenceria aos espanhóis e o outro lado pertenceria aos portugueses. Observe que este lado, à esquerda da América, de acordo com o tratado, seria pertencente ao reino espanhol, e este lado, ao qual o Brasil está inserido, pertenceria ao governo português. Esse é um dos antecedentes que caracterizam esta área da América ser de língua espanhola, pois foi colonizada pelos espanhóis, e é nesta área a qual nós nos deteremos nesta aula. Algumas características do seu processo de colonização.
também nos são pertinentes, a exemplo da divisão social em que se estabeleceu naquela região. Os denominados chapetones eram funcionários espanhóis que ocupavam os principais cargos na administração colonial, ou seja, eram pessoas que vinham da Espanha para administrar a colônia e seus altos cargos. Os crioulos, a qual a questão fez referência, eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eles eram ricos proprietários de terras. Não participavam dos altos cargos, a exemplo do vice-reinado ou da capitania geral. E suas insatisfações com a metrópole cresceu em decorrência do aumento de impostos ao longo do século XVIII, motivado pelas guerras enfrentadas pela Espanha. Os indígenas, a qual se encontravam na América antes da chegada dos espanhóis e a chegada dos europeus, se desencadeou em conflitos com esses nativos, extermínio de alguns, outros foram feitos de escravos, ou seja, foram utilizados como mão de obra, tanto escrava depois como um trabalho que aludia a uma espécie de escravidão. Mas o corpo componente de escravos era oriundo da África. E a principal atividade monetária exercida na colônia foi o extrativismo de metal, principalmente a prata e o ouro. A questão que respondemos inicialmente tratava do período, do momento em que Napoleão Bonaparte estava na condição de imperador da França. E é neste contexto que se desencadeiam as independências da América Espanhola. Após a Revolução Francesa, entre 1789 e 1799, assumiu o poder na França, na condição de cônsul, o general Napoleão Bonaparte. Em 1804, ele foi elevado à condição de imperador e no ano de 1806 estabeleceu o bloqueio continental. Esta medida tinha o objetivo de impedir que os países do continente realizassem negócios com a Inglaterra. No caso da Espanha e Portugal, eles não estavam cumprindo essas exigências de Napoleão. Por este motivo, o exército francês avançou para a Península Ibérica, o rei espanhol foi destronado e o irmão de Napoleão posto em seu lugar. No caso português, a corte foi transferida para o Brasil. Esses fatores levam à desestabilização do reino espanhol e vão contribuir substancialmente para o processo de independência da colônia espanhola na América. Neste quadro, observamos mais detalhadamente o que foi o bloqueio continental a partir desta linha tracejada. Os países do continente estavam impedidos de realizar comércio com a Inglaterra. Entre estes países, Espanha e Portugal. Tendo em vista que eles não aceitaram as imposições postas por Napoleão, o exército napoleônico inicialmente avançou sobre o território espanhol e posteriormente sobre o território português. No caso espanhol, o rei da Espanha foi deposto e no caso português, a corte se deslocou para o Brasil. E no momento em que se desenrola esses eventos, ou seja, a deposição do rei espanhol, inicialmente os colonos que estão na América formaram as juntas governativas e afirmaram permanecer ao lado do governo monárquico espanhol e resistir ao domínio francês. Porém, por meio dos cabildos, que eram as câmaras municipais, os crioulos, a elite local a qual já nos referimos, que eram os filhos de espanhóis nascidos na América, passaram a resistir às decisões oriundas da metrópole e aderir aos movimentos de independência quando o rei retornou ao poder em 1814 e desejou obter mais
controle sobre a colônia. Em decorrência da desestabilização devido às invasões napoleônicas, a colônia obteve uma maior autonomia para se administrar. Quando o rei retorna ao seu posto ou quando é restabelecido no comando da coroa espanhola, ele deseja retomar um maior controle sobre a colônia e tirar mais a sua autonomia, o que não foi aceito pela elite crioula. Estando inspirados nos ideais iluministas e nas revoluções americana e francesa, eles não aceitaram as imposições da corte, conduziram então o processo de emancipação da América Espanhola. Vamos observar algumas características do desenrolar deste conflito. À medida que o Estado espanhol se mostrava mais fragilizado e que os levantes das camadas populares tornavam-se mais frequentes e mais intensos, as elites coloniais passaram então a apoiar a independência de suas colônias como uma maneira de proteger seus interesses. Apesar de lutarem pela liberdade política e econômica das colônias, os membros das elites crioulas procuraram manter a estrutura social vigente. A partir de 1810, eclodiram insurreições pela independência, primeiramente nas camadas da Venezuela e do Chile e no vice-reinado do Rio da Prata, o qual corresponde aos atuais territórios do Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Entre os líderes que comandaram os movimentos de independência, dois se destacaram: San Martín e Simón Bolívar. E a América Espanhola passou então a ter a seguinte composição: os vice-reinados e as suas capitanias gerais passaram por processo de independência, fragmentando-se em diversas repúblicas. E os dois líderes dessas revoltas que mais se destacaram, conforme fizemos referência, foi Simón Bolívar e José San Martín. Simón Bolívar era um militar centralista que defendia a ideia de união das regiões independentes em uma confederação nos moldes norte-americanos. Bolívar foi um grande líder político nas guerras de independência, mas um líder que nada tinha a ver com a defesa do povo e de seus direitos políticos, ou seja, ele lutava pela autonomia e pela independência das elites coloniais. José San Martín, argentino, que liderou a independência da Argentina e colaborou com o Chile e o Peru. Desejava a independência fosse formada de estados autônomos. Estes foram, portanto, os principais líderes das revoltas de independência. Vamos às características após o período ou o processo de independência. Os países da América Espanhola adotaram um regime republicano de governo. Apenas o México que teve uma rápida experiência monárquica, porém, em pouco tempo tornou-se também república. A América Portuguesa adotou a monarquia como forma de governo. As independências não alteraram o quadro social de sua população. As classes populares permaneceram excluídas do cenário político. Outra característica após a independência é uma forma de governo denominada de caudilismo. Neste modelo, em seus discursos, os governantes afirmavam sua preocupação com a população, mas na prática agiam de forma repressiva e autoritária. E temos aqui um quadro comparativo do território que compunha a América Espanhola e suas capitanias gerais e vice-reinados e os respectivos países independentes. Vamos à nossa segunda questão para nos ajudar na fixação do conteúdo. Leia o trecho abaixo. O propósito de muitos, se não da maioria, dos conflitos políticos da América Espanhola no período posterior à independência foi simplesmente determinar quem deveria controlar o Estado e seus recursos,
Não obstante, surgiram outras importantes questões políticas que variaram de país para país em caráter e importância. Entre 1810 e 1845, a discussão sobre a estrutura centralista e federalista do Estado foi fonte de violento conflito no México, na América Central e na região do Prata. O segmento faz menção aos conflitos que seguiram as independências na América Espanhola. Assinala a alternativa que indica algumas das suas consequências destes conflitos. Alternativa A. O conflito entre federalistas e centralistas resultou em governos constitucionalmente frágeis e politicamente instáveis em quase toda a região durante parte do século XIX. Alternativa B. As consequências desses conflitos, segundo a alternativa B, seria a recolonização da região pela Espanha, dada a fragilidade institucional das novas repúblicas independentes. A alternativa C. O surgimento de governos democráticos e com ampla participação popular, ainda no século XIX, como uma das formas de resolução desses conflitos políticos. Alternativa D. A estruturação de monarquias centralizadas por toda a região após o fracasso político das repúblicas independentes. Ou alternativa E. A vitória dos movimentos federalistas e a derrota definitiva dos projetos centralistas e autoritários que se opunham a elas. A alternativa correta, letra A. O conflito entre federalistas e centralistas resultou em um governo constitucionalmente frágil e politicamente instável em quase toda a região durante parte do século XIX, é o que afirma a nossa questão. Alternativa A, portanto, correta. Chegamos assim ao final de mais uma aula. Inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog, nosso conteúdo no Spotify. Ou se desejar, nos envie um e-mail, bem como deixe seus comentários para tirar as dúvidas. Bons estudos e até a próxima!